Na velhice, os passos são mais lentos porque o idoso carrega uma criança, um jovem e um adulto junto à sua própria história. Vem comigo que hoje eu vou te contar 10 dicas para deixar a casa mais segura para o idoso. Oi, o meu nome é Carolina, eu sou arquiteta urbanista, estou me especializando na área de acessibilidade e desenho universal, mas antes de ir para o conteúdo do vídeo propriamente dito, eu vou fazer a minha audiodescrição. Então eu sou uma mulher branca, alta e gorda. Eu estou usando uma camiseta de manga curta na cor preta com bolinhas brancas. O meu cabelo é ondulado e o meu cabelo e os meus olhos são num tom de castanho bem escuro. Atrás de mim tem uma parede amarelinha num tom clarinho. Do meu lado direito tem uma porta de madeira. Do meu lado esquerdo tem uma mesa também de madeira. E em cima dessa mesa tem um vasinho de plantas na cor amarela, num tom amarelo bem vivo, bem forte. E um quadrinho de fundo preto com letras coloridas. Eu estou sentada numa cadeira gamer na cor preta com detalhes em cinza. Seguindo o curso natural da vida, todos nós vamos envelhecer. Enfrentaremos dificuldades de locomoção, visão, desenvolvimento de condições crônicas, a perda de equilíbrio e a perda muscular. Com os ossos mais enfraquecidos e uma capacidade de regeneração de cura mais lenta, a recuperação de uma pequena queda pode ser muito longa e dolorosa. Então é claro que o melhor remédio é evitar qualquer tipo de queda. E se você está passando por esse processo de envelhecimento ou conhece, convive com alguém que esteja, hoje eu vou te dar 10 dicas para deixar a casa mais confortável e mais segura para um idoso morar nela. Dica número 1. Torna a circulação livre e segura. E quando eu digo circulação, não é apenas o corredor, é qualquer espaço que você vai circular, que você vai andar pelo ambiente, pela sua casa, para acessar algum outro ambiente, para chegar até algum móvel, algum equipamento. Então, organizar, guardar, prender fios de eletrodomésticos, como por exemplo o ventilador que a gente costuma levar para o ambiente que a gente está. Deixe esse fio de uma forma segura. Enquanto você não encontra uma solução esteticamente agradável, prenda ele com uma fita adesiva na parede, só para evitar acidentes mesmo. Se esse idoso mora com crianças pequenas, se mora com animais de estimação, cuidar com brinquedos soltos pelo piso. E quando for comprar um brinquedo novo, dê preferência para as cores mais vibrantes que se destacam do piso, porque isso pode ajudar o idoso a perceber, né, esse perigo e desviar e até mesmo juntar e guardar esse brinquedo em algum lugar. Então, buscar mesmo eliminar qualquer obstáculo, qualquer interferência nos espaços de circulação. E quando a gente fala em brinquedo, né, de criança, do cachorro, é meio óbvio que deixar no meio do caminho é perigoso, mas existem outras coisas que também atrapalham a circulação, como por exemplo mesinha de centro, né, que são comuns em sala de estar, ali numa sala de TV. A mesinha é legal para dar um apoio, para você colocar o copo, às vezes até para esticar o pé, mas ela pode sim se tornar um obstáculo, atrapalhar a circulação, principalmente do idoso. Então, dependendo do espaço que você tem nessa sala, talvez seja interessante buscar uma alternativa, uma mesinha lateral que fique mais encostadinha na parede, mais encostada no sofá, ao invés de uma mesinha de centro, ou uma bandeja que você consiga apoiar um copo com segurança, mas que não atrapalhe a circulação. A minha dica é você andar por essa casa, por esse apartamento, por esses ambientes e reparar nesses possíveis obstáculos, nesses possíveis itens que podem atrapalhar e provocar a queda de um idoso. Veja se é possível trocar algum móvel de lugar para tornar essa circulação mais ampla, mas é claro que sempre conversando com o idoso que mora nesse local. Dica número 2, elevar a altura dos assentos. Então, por exemplo, o vaso sanitário. O mais indicado é que ele esteja numa altura do chão de 43 a 45 centímetros, porque essa é a medida para a maioria da população mais adequada para você se sentar e se levantar. É também a altura que fica mais nivelada com uma cadeira de rodas tradicional. Se você já utiliza cadeira de rodas, se você tem uma cadeira de rodas que foi feita especificamente para você, confira a altura do assento, porque pode ser que ela tenha sido feita um pouquinho mais alta.
Para garantir essa altura, se for uma obra, uma reforma, você pode comprar o vaso sanitário que seja do modelo já nessa altura certa. Se você não quer fazer esse tipo de obra, apenas comprando um assento elevatório pode ser que resolva esse problema. No caso das camas, sofás e cadeiras, o ideal é que a altura fique entre 45 a 50 centímetros. Essa é a altura indicada porque quando você se senta, o ângulo ali do seu joelho vai ficar maior que 90 graus. Além dessa altura, é preciso verificar a questão da maciez desse material. Sabe aquele sofá que quando a gente senta, a gente afunda na almofada e depois é até difícil levantar? Então, isso é exatamente o que a gente precisa evitar na casa de um idoso para torná-la segura e confortável. Então, busque ali um material que seja confortável, mas que seja mais firme, tanto no caso de sofá quanto no caso de colchão. É importante também ter um local para esse idoso se apoiar na hora de levantar. Então, sofás e cadeiras que possuam um braço para ele se apoiar e fazer esse impulso de levantar. E no caso da cama, pode ser interessante a instalação de uma barra lateral, que eu vou falar numa próxima dica. Mas confira, né, se esse mobiliário aguenta esse tipo de apoio, aguenta esse tipo de pressão. Dica número 3. Torne o piso nivelado e antiderrapante. E aqui nós temos duas situações. A primeira é a situação sem obra, né? Pequenas mudanças. Retirar tapetes, porque os tapetes são sim um dos principais obstáculos, um dos principais causadores de queda, porque ele parece inocente, mas se der uma enroladinha ali ou se der uma deslizada, ele pode causar uma queda muito feia. Mas se você faz questão, se o idoso faz questão de que o tapete continue, busque por alternativas que tornem antiderrapante. Então, às vezes, o próprio tapete já vem com uma textura embaixo que consegue dar uma segurada, ou você pode comprar uma fita antiderrapante. Procurando na internet você acha fácil, geralmente vende por metro, você consegue cortar e colar embaixo do tapete para evitar que ele saia do lugar, que ele deslize, que ele embole, entre outras coisas. Existe uma solução muito legal também, caso esse tapete tenha um valor afetivo, um valor familiar, você pode emoldurar o tapete. Procure empresas aí, né, que façam esse tipo de serviço na região. Dá para colocar o tapete inteiro dentro de uma moldura ou dá para colocar apenas uma partezinha com uma forma de lembrança. E eu achei importante dar essa dica aqui porque você torna o ambiente mais seguro ao mesmo tempo que mantém um item que é precioso para aquele idoso. É importante ressaltar que cada caso é um caso. No banheiro, por exemplo, às vezes é mais seguro ter o tapete do que não ter, mas esse tapete precisa ser muito bem escolhido. No caso do box, é um tapete específico para isso, que vai tornar o chão mais antiderrapante. E fora do box, usar essa dica da fita ou do material que já vem embaixo desse tapete. Caso de escada ou algum tipo de degrau de desnível que não pode ser eliminado, o indicado é colocar e instalar uma fita antiderrapante, não é a mesma do tapete, é uma fita diferente, mas você só aplica ela em cima do degrau, ela fica bem fixada e evita que o idoso escorregue, principalmente se for um degrau, uma escada que é feito com porcelanato polido, que é um piso extremamente liso e que pode sim causar quedas. Situação número 2, algum tipo de obra, né, que vai começar do zero, algum tipo de reforma que vai mexer por todo o imóvel. O indicado é contratar um arquiteto, porque sim, é possível deixar todos os ambientes o mais nivelado possível, né, no mesmo nível, sem nenhum tipo de degrau, mas precisa tomar cuidado com algumas outras soluções para evitar que, por exemplo, se a pessoa tem o costume de lavar o piso, né, da cozinha, da lavanderia, do banheiro com água, jogando água, é preciso evitar que essa água escorra para o piso de madeira, para o piso vinílico laminado. Contrata um arquiteto que ele vai saber encontrar soluções para driblar essas questões e deixar o piso nivelado. Dica número 4, respeite a faixa de alcance. Então, dentro da acessibilidade, a gente chama de faixa de alcance tudo aquilo que fica entre 40 centímetros do chão até 1,20 centímetros. Então, dentro dessa faixa é onde a grande maioria das pessoas consegue alcançar com o mínimo de esforço físico, né? Então, se você está sentado numa cadeira de rodas, se você está usando muleta, se você está em pé,
essa faixa é considerada ideal. Então, busque colocar todos os utensílios, tudo aquilo que esse idoso vai precisar utilizar no dia a dia dentro dessa faixa de alcance. Os objetos de uso contínuo, então, por exemplo, um controle remoto, que praticamente todo dia você vai pegar ele para ligar a TV. O indicado é colocar numa altura de 80 a 1,20, né? Porque evita que o idoso abaixe para pegar. Volta novamente naquela dica, observe o comportamento, a rotina desse idoso, converse com ele, né, se você for um profissional, se você for um arquiteto. Verifique o que ele mais utiliza, verifique as reclamações dele. Dica número 5, cuidado com a iluminação. A iluminação é um dos fatores mais importantes para tornar um ambiente seguro. O indicado pela norma é garantir no mínimo 150 lux medidos a 1 metro do chão. Ai, caramba, como é que eu vou saber se está atingindo 150 lux? Gente, aplicativos de celular. Esse aqui é o que eu uso. É claro que ele não se equivale a um equipamento profissional, né? Mas para o dia a dia, só para dar uma conferida, esse aqui tá ótimo. Preste atenção em situações específicas. Por exemplo, um armário, guarda-roupa ou mesmo um armário de cozinha, muitas vezes é legal a instalação de uma luminária. Existem uns modelos que são a pilha mesmo, a bateria de LED, que você só cola dentro do armário e pronto, já deu uma diferença enorme na iluminação. Dica número 6, instale corrimão e barra de apoio. Essa dica, ela vai depender muito da situação do idoso, tá? Da rotina dele, das condições de mobilidade. Porque como eu já expliquei por aqui, residências, casas não precisam atender integralmente a NBR 9050. Então a gente vai ter um olhar para o indivíduo, para as condições daquele indivíduo, para as necessidades do cliente. Então, verifique quais são os momentos de maior dificuldade desse idoso. No caso do quarto, o interessante é instalar uma barra lateral ao lado da cama, para ele ter um apoio para se apoiar na hora de levantar. Então, no caso do banheiro, barras laterais ao lado do vaso sanitário. No box, geralmente é uma das primeiras barras que a gente instala, para esse idoso conseguir se apoiar e até no caso dele se desequilibrar, né, dele escorregar, ele ter onde se segurar para evitar uma queda. E aqui novamente o ideal é contratar um arquiteto. No caso de residências, como é uma pessoa específica que vai utilizar aquelas barras, o indicado é você tirar as medidas dessa pessoa, a faixa de alcance, até onde ela consegue erguer o braço, e aí instalar essa barra especificamente para essa pessoa. E aí, é claro, se existe um degrau, uma escada, uma rampa nessa residência, fazer a instalação do corrimão, do guarda-corpo, para evitar qualquer tipo de queda. Em alguns casos, dependendo da mobilidade desse idoso, também é interessante instalar corrimão ao longo de corredores, às vezes em uma parede muito longa, que não tem algum outro local para ele se apoiar. Dica número 7, utilize tecnologias. Então, vivemos na era do ápice da tecnologia, vamos utilizá-la ao nosso favor. Então, por exemplo, instalação de sensor de vazamento de gás, sensor de presença para iluminação, então principalmente no caso de um corredor, né? Esse idoso tem costume de levantar à noite para ir ao banheiro e andar no escuro até acessar o interruptor. Não, coloca um sensor automático de presença, que assim que esse idoso passar pelo sensor, a luz já se acende e já fica mais seguro. Instalação de botão de emergência em um banheiro, por exemplo, se esse idoso tem uma queda, ele consegue apertar esse botão para pedir ajuda, ou até mesmo pulseiras de emergência. Hoje já existem algumas empresas que fornecem esse tipo de tecnologia. Algumas famílias instalam câmeras para acompanhar o dia a dia desse idoso, né? Se ele acabar se acidentando, consegue ali visualizar, já chamar um serviço de emergência. Mas eu acredito que isso precisa ser muito bem conversado com esse idoso, para não desrespeitar a privacidade dele, né? Porque essa falta de privacidade pode ser tão prejudicial para a saúde mental dele, né, quanto um machucado físico. Então, precisa ser muito bem combinado. Em muitas situações, acredito que você disponibilizar uma pulseira de emergência, um botão de emergência, é mais adequado que você instalar uma câmera e tirar essa privacidade. Mas cada caso é um caso, cada família é uma família. Dica número 8. Utilize bancos em áreas estratégicas. Então, colocar um banco dentro do chuveiro para esse idoso poder se sentar para tomar esse banho, ou caso ele tenha algum tipo de mal-estar.
Então, se o seu banheiro tem espaço para isso, colocar algum tipo de banco que seja seguro, mas que permita que o idoso se sente para tirar e colocar roupa para poder se secar. Dica número 9. No caso de casas que não sejam 100% térreas, busque centralizar todas as atividades de rotina, todas as atividades diárias desse idoso em um andar só. De preferência, claro, no térreo, para evitar que ele fique o tempo inteiro precisando subir e descer essa escada. Então, às vezes, reformar ali algum ambiente para tornar um quarto, construir um banheiro que tenha um chuveiro, às vezes no térreo só tem um lavabo. Dica número 10, trocar as maçanetas. Já falei dessa maçaneta aqui, que ela não é indicada em nenhum tipo de situação, que é a maçaneta do tipo bola. Se você tem essa maçaneta na sua casa ou na casa desse idoso, troque pelas maçanetas do tipo alavanca, porque podem evitar que esse idoso não consiga abrir a porta, que ele fique ali trancado. Até numa situação de emergência, essa maçaneta é muito mais fácil de ser utilizada. Aproveitando esse assunto de porta, garantir que as portas possuam no mínimo 80 centímetros de largura, de vão livre, tá? Então, o espaço que você tem ali precisa ter no mínimo 80 centímetros de largura, porque garante que o idoso passe com segurança. Se ele precisar utilizar um andador, uma cadeira de rodas, também consegue passar por essa porta. Número 11, uma dica bônus: torne a casa alegre. Então, decore essa casa de um jeito que transmita a personalidade, a história desse idoso, que traga lembranças boas. Então, coloque fotos de pessoas que ele ama, de momentos em que ele foi muito feliz, em que ele curtiu a vida, porque sim, isso é muito importante para manter a saúde mental desse idoso. Se possível, pinte uma parede de uma cor que ele gosta, coloque plantas, né, se ele tem esse hábito, essa disponibilidade de cuidar, de regar todo dia. E até o momento de pintar uma parede pode se tornar uma memória muito feliz, pode se tornar um momento em família. Se você for pintar, utilizar uma tinta que seja sem cheiro, que seque rápido de preferência, mas você consegue pedir, perguntar nas lojas de tinta, nas lojas especializadas. Todas essas dicas são importantes, eu considero até que essenciais para tornar a casa mais segura para um idoso viver, né, até de forma independente, de forma autônoma. Mas é muito importante. Não saia fazendo mudanças sem conversar com esse idoso antes. E muitas vezes nem é interessante que você faça todas essas mudanças de uma vez só. Porque você, caso você não seja um idoso, você também não gostaria que alguém chegasse na sua casa mudando tudo de lugar. Porque sim, nós temos uma resistência a aceitar que estamos envelhecendo, a aceitar que vamos precisar fazer as coisas de um modo diferente a partir de uma certa idade, a partir de uma certa condição. Então, respeitar esse momento do idoso. Mas eu quis fazer esse vídeo para mostrar que é possível e que pequenas mudanças podem sim gerar grandes impactos. Me conta aqui nos comentários se você já está vivendo essa que dizem ser a melhor idade, a melhor fase da vida. Me conta se você já precisou fazer alguma dessas alterações na sua casa. E é claro, se você gostou do conteúdo, se você tem alguma dica extra para compartilhar, não se esquece de curtir, se inscrever e compartilhar, né? Mande esse vídeo para quem você sabe que está precisando dessas dicas ou que você acha que pode acabar contribuindo para tornar a casa desse idoso mais segura. E eu te vejo no próximo vídeo, na sexta-feira. Muito obrigada pela sua atenção e tchau!